Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de amor. E neste instante, serenando os nossos corações e elevando os nossos pensamentos ao alto, vamos sentindo a presença do nosso mentor individual, esse anjo protetor que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, vibra por nós, nos acompanha, nos ampara, nos protege. Vamos sentindo o seu abraço fraterno, grato e feliz por estarmos aqui nesta tarde. Vamos vibrando pelas equipes de segurança e proteção desta casa, nos ligando a eles, que prepararam este ambiente para nos receber com tanto amor. E neste instante, vamos saudando Joana de Ângeles, juntamente com a irmã Rosário e as freirinhas do campanário, que nos recebem felizes e de braços abertos nesta tarde, ensolarada e linda. E vamos então sentindo toda a amorosidade de Maria de Nazaré. Ela nos envolve com seu manto azul de amor, e o seu amor de mãe toca os nossos corações, ampliando ainda mais o amor deste ambiente. Maria chega bem perto de nós e diz aos nossos ouvidos: tudo passa, filho querido, isso também vai passar. E Maria nos leva até a presença de Jesus, nosso irmão maior, esse mestre querido a quem servimos com tanto amor. Nós agradecemos a Jesus pelos seus ensinos, pelos seus exemplos, pelo sacrifício de ter encarnado entre nós. E Jesus olha bem fundo aos nossos olhos e diz: confia, estarei sempre contigo. E de mãos dadas com Jesus, vamos chegando até Deus nosso Pai, Senhor de nossas vidas, força criadora do universo, a quem agradecemos a tudo que somos, tudo que temos, e essa reencarnação bendita. Louvamos a Deus com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E neste instante, vamos envolvendo com muito amor e gratidão o Anderson, que trará palestra sobre Joana de Ângeles. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que a luz do nosso Divino Mestre nos envolva mais uma vez nessa tarde. Joana Angélica de Jesus, em Salvador, Bahia. Joana das Bages, que se notabilizou como Juana Inés de la Cruz, no México. Clara Ofreducci, que se imortalizou como Clara de Assis, na Úmbria, Itália. Joana de Cusa, que nasceu romana e viveu o grande momento da sua jornada terrena na Palestina junto com Jesus. São passagens na terra da mentora que nos ampara e que nos orienta nessa casa, Joana de Ângeles. Nesse mês de setembro, quando no dia 1º completamos 46 anos, não poderíamos deixar de trazer algumas mensagens, ensinamentos e histórias de Joana. Uma mentora extremamente amorosa, disciplinadora, sem ser rígida, compreensiva, até porque, para dirigir mais de 100 casas espalhadas por toda a terra, só na condição
de dirigente de núcleos espíritas, fora, naturalmente, todo o vínculo que tem, como Joana Angélica de Jesus, no convento de Nossa Senhora da Conceição, em Salvador. O vínculo de Juana Inês de la Cruz, que é uma figura extremamente valorizada no México. Santa Clara, a figura que representa de uma maneira muito especial o amor extremo junto aos católicos. E a passagem maravilhosa como Joana de Cusa. Essa vivência de amparo e proteção, naturalmente, tem que ter na compreensão uma virtude natural, porque estar vinculado a nós, tão limitados, espíritas, ou dirigentes espíritas, porque não muda muito essa diferença no contexto das nossas limitações, exige dela uma dedicação extrema e um desejo de que cresçamos mais rápido do que às vezes nós nos permitimos. Em 2013, quando a nossa casa completava 40 anos, e eu estava na presidência da casa, nós fizemos um evento comemorativo dessa data, e eu queria trazer uma história diferente. E numa noite, antes de iniciar os nossos trabalhos mediúnicos, no momento da prece, Joana formou na minha tela mental a nossa estada antes dessa jornada no campanário, na virada do século XIX para o século XX, e me trouxe alguns esclarecimentos dos bastidores, né, do surgimento dos núcleos espíritas, para que eu pudesse narrar na saudação que eu iria fazer para os fundadores da casa, para os trabalhadores mais antigos naquela cerimônia. E o mais marcante daquilo que me foi mostrado foi que hoje nós, que estamos vinculados a ela, e ela diz que todos aqueles que buscam a sua casa, que têm uma ligação mais direta, como trabalhadores da casa, de todas as casas, têm com ela, de jornadas passadas, momentos muito próximos. Como algumas dessas passagens nós vamos relatar hoje, fora tantas outras que ela teve no anonimato, fica claro que cria-se um vínculo muito grande de todos nós, vinculados a esse amor tão transcendente que ela possui. Vamos começar falando um pouquinho daquele momento sublime na Palestina, como Joana de Cusa. Ela nasceu em Roma, filha de uma família que possuía recursos, que pôde educá-la, junto com as suas irmãs, de uma maneira muito completa. Lembrando que a educação para as mulheres naquela época era feita em casa. As mulheres eram, criadas para uma vida doméstica. E para serem alfabetizadas e terem acesso à cultura, elas precisavam receber professores na casa. Como a família dela podia, ela recebeu uma educação muito primorosa. Porém, a cultura politeísta da época não falava aos seus anseios, e ela sempre buscava a necessidade de um Deus único que, de alguma maneira, amenizasse todas aquelas injustiças que ela testemunhava. Casa-se com Cusa, que trabalhava para o Império Romano, e passa, então, a estar vinculada a um marido machista, autoritário, cujos valores morais não eram muito elevados, e eles são transferidos para atuarem junto à Palestina, que estava sob o jugo romano. Quando eles chegam na Palestina, eles vão morar em Cafarnaum, o centro, do discipulado de Jesus. Quando ela chega na Palestina e começa a ouvir falar do Deus único dos judeus, ela vai nas sinagogas conhecer um pouquinho desse Deus, desse Jeová. E se depara com um Deus que punia, que castigava, que não era o Deus que ela buscava, que estava
na sua essência. Então ela se afasta das sinagogas e continua dentro da sua visão politeísta, embora, sim, com aquele vazio natural de quem não se encontra na verdade maior. Uma vida muito difícil com Cusa, que praticamente quase não ficava em casa, porque, muito vinculado a Herodes, começou a perceber as vantagens que ele poderia conseguir próximo do rei. Ela tinha uma auxiliar chamada Iana, que era muito amiga de Pedro. E Pedro convida Iana para que fosse ouvir no Monte Curum-Ratim um profeta galileu. Iana, então, percebendo aquela vida difícil de Joana, a convida para ir com ela ao Monte de Curum-Ratim ouvir o profeta. A curiosidade de ouvir pessoalmente um profeta falou muito forte junto a Joana, e ela pegou-se e se dirigiu naquela tarde sublime no Monte Curum-Ratim, quando Jesus trouxe o Sermão da Montanha, e aquele foi o grande encontro da sua vida. Ouvindo aquelas bem-aventuranças desafiadoras e sublimes, ela encontrou a mensagem que buscava, mas quando Jesus se refere a Deus chamando-o de Pai, trazendo a prece do Pai Nosso, foi o momento que aquela energia maior a ligou de uma maneira muito intensa à verdade que ela buscava. Volta para casa encantada com tudo aquilo que ouvira do profeta. E ficava constantemente pedindo e perguntando para Iana quando poderia vê-lo mais uma vez, recebendo a resposta de Iana que ela não sabia, porque o profeta não tinha uma localização específica. E como Pedro dizia, ele era o Messias de Israel, portanto, ele ficava peregrinando por vários locais. Joana tinha um hábito de, nos finais da tarde, sair junto com Iana para passear ali no mercado de peixes de Cafarnaum. Era uma maneira de conviver um pouquinho com aquele povo tão diferente dos seus patrícios romanos. E naquela tarde, intuída, ela pediu para ir sozinha. E no lugar de ir para o mercado de peixes, ela tomou o sentido contrário, margeando a lagoa de Genezaré. E orou, dizendo a Deus assim: Deus dos homens, Pai de amor e bondade, como Jesus nos falou naquela tarde. Não sei ainda como me dirigir a essa verdade maior que nos liga. Mas buscá-lo sempre foi um anseio meu. E as palavras de Jesus nos aproximaram. Peço-te nesse instante que me permita reencontrá-lo. Se me foi possível conhecê-lo, que eu possa estar com ele mais uma vez, pois tenho tantos questionamentos a serem esclarecidos. Que o teu amor me proteja sempre. E continuou caminhando, olhando ao lago, vendo os barcos chegando no final da tarde. De repente, uma brisa incomum para aquela época do ano sopra de uma maneira tão intensa que ela passa a olhar para a campina, do outro lado, e vê ao longe um homem sentado numa pedra à guisa de um banco. E uma energia foi automaticamente levando-a na direção daquele homem, e à medida que ela foi se aproximando, ela percebeu que era Jesus. Envolvida naquela frequência intensa, ao se aproximar, parou diante de Jesus, sem saber o que dizer. Jesus sorriu e disse: a paz seja contigo. Silenciou um pouco para que Joana pudesse acalmar os batimentos cardíacos. Em seguida disse: a tua prece de instantes trouxe-me ao teu encontro. Podes não compreender a essência do Pai,
mas já aprendeu a comunhão de se vincular a Ele através do pensamento. Sei os anseios que trazes e o desejo de conhecer melhor a esse Deus de amor. Porém, para tanto, terá que superar os teus preconceitos, os teus conceitos equivocados vinculados à tua filosofia, dentro dos princípios filosóficos que trazes dos teus patrícios romanos. Apesar de questionar o politeísmo, admira muito a sabedoria de Júpiter, se vincula muito ao espírito de conciliação, de concórdia, busca a proteção do teu lar junto com Vesta. Para poder compreender a esse Pai, terá que se desvincular de todos estes teus aprendizados. Só existe um Deus. Ele está dentro de nós. Somos a manifestação da sua essência. E por estarmos ligados a Ele e termos esse Criador dando-nos a vida, é natural que o sintamos como Pai eterno. Mas Ele é muito mais que isso. Ele é a maior força do universo, a energia mais intensa, a inteligência mais perfeita. E nós nos vinculamos a Ele em todos os momentos, pois Ele se manifesta desde o mais minúsculo átomo, passando por toda a natureza, pelo ar que respiramos, pela água que nos dessedenta, pelo sol que nos ilumina e proporciona existir vida no planeta, pelas lindas estrelas que nos iluminam à noite, nos infindáveis pontos do universo, onde elas se multiplicam e nada mais são do que outras moradas do reino de amor desse Pai. Não posso falar isso a todos, mas apenas aqueles que de alguma maneira já buscam a sintonia com esse Pai e aceitam no seu cotidiano uma vivência vinculada à sua verdade. Esse Criador, Pai de amor, inteligência perfeita, está dentro de todos nós. E à medida que compreendemos a sua verdade, manifestando a sua vontade, criamos um vínculo cada vez maior dentro da gradação e da capacidade de compreendê-lo, amá-lo e vivê-lo que existe em cada um de nós, seus filhos. À medida que Jesus ia falando, por mais que Joana tentasse absorver todas aquelas palavras, naturalmente ia muito além da sua capacidade. Jesus parou alguns minutos para que Joana pudesse absorver aqueles lindos ensinamentos. Em seguida disse: sei que tens dificuldade de compreender todos os ensinamentos que te trago neste instante. E olhando ao lado, viu algumas crianças retornando da escola. E olhando para as crianças, diz a Joana: vejam esses meninos retornando da sinagoga onde foram buscar aprendizado e estudo. Naturalmente, dentro da idade deles e da capacidade de aprendizado deles, eles recebem ensinamentos. Nem todos conseguem assimilar da mesma forma, mas à medida que desenvolvem a capacidade cognitiva, manifestando o princípio da inteligência que possuem, começam a interagir com a lei, possibilitando então a vivência dentro dos valores que estão recebendo. Os seus professores vão trazendo novas orientações à medida que eles vão se capacitando. E, naturalmente, alguns são mais refratários a ensinamentos, outros buscam com mais avidez.
Alguns frequentam a escola apenas porque são obrigados. Outros anseiam por novos aprendizados. Assim se manifesta a oportunidade de conhecer o pensamento do Pai. E à medida que desejamos interagir com a sua essência, vamos naturalmente sendo envolvidos pelo seu amor, fortalecendo e potencializando em nós as virtudes, que é o grande processo do amor que está dentro de nós. Por mais que Joana tentasse acompanhar os altos voos do pensamento de Jesus, a sua emoção e, naturalmente, a sua pouca capacidade de compreender toda aquela nova verdade ia criando certa resistência. Quando Jesus mais uma vez lhe disse: pedirei ao meu discípulo João, um jovem muito afável, que vá ao seu encontro para trazer esclarecimentos e responder todos os seus questionamentos, que naturalmente a partir deste nosso encontro começarão a brotar de uma maneira mais intensa junto a ti. Mas quero dizer-te uma coisa muito especial. Sei as dificuldades que vive com o teu esposo. E precisarás ampará-lo ainda mais, porque existirão momentos muito difíceis. Sei também a preocupação que tens junto com os teus 2 filhos. Junto ao teu primogênito, tem muito mais capacidade de interagir dentro dos seus valores. Mas te preocupas de uma maneira muito especial com o teu filho caçula, porque percebe que aos poucos ele começa a ceder aos valores do pai. Digo-te que terás que estar muito mais atenta junto a ele, porque ele necessitará do teu cuidado, do teu amparo e da tua proteção, para poder seguir dentro do caminho redentor que um dia se comprometeu. Sei que o teu coração anseia em buscar novos aprendizados e estar novamente comigo. Não faltarão oportunidades, mas não descuide do vínculo que tens junto ao teu lar, pois é ali que vivemos as grandes experiências de aprendizado do amor desse Pai. Fortaleça-se e nos momentos oportunos nos reencontraremos. Joana, que não havia dito uma palavra porque percebera que não era necessário, agradece e vira-se e começa a retornar o caminho do seu lar. De repente, uma força maior fez com que ela novamente buscasse olhar Jesus, e quando virou a cabeça ele já não estava mais ali. Não sabia dizer se era o profeta, se era o Messias de Israel, mas sabia dizer que aquele homem tinha um conhecimento e uma capacidade de amar que ela nunca havia percebido em ninguém, e que naturalmente possuía poderes excepcionais. Seguiu as orientações de Jesus, esteve com ele em algumas outras oportunidades. Em um determinado momento, já depois do desencarne de Jesus, Cusa cai em desgraça, porque Herodes descobre as suas falcatruas e vem a falecer rapidamente. E Joana então pôde se unir aos discípulos, já não possuindo mais nada materialmente. Vai então para Roma, retornando à sua pátria, e ali é presa e aprisionada num poste quando desencarna na fogueira. Antes do soldado acender o fogo que a conduziria à morte, ela e seu filho mais novo, a quem ela nunca desamparou, e o filho olha para ela e diz assim, porque o soldado diz: abjura o teu mestre, pois continuarão vivos. O filho olha para Joana e diz: mãe, nós perdemos, abjura Jesus. E numa mensagem sublime trazida para nós há uns 4, 5 anos atrás, num trabalho mediúnico, Joana diz que aquela foi
a situação mais angustiosa que ela já viveu. Entre o pedido do filho e ser fiel a Jesus. Ela olha então para o filho e diz: cala-te, meu filho. Jesus, que era puro, não se negou ao martírio. Nós precisamos ser fiéis a ele. E o soldado até o fogo, mas o plano espiritual vem ao encontro desses irmãos e eles não sentem a ardência do fogo queimando os seus corpos. Retorna ao plano espiritual, tem mais 2 ou 3 encarnações anônimas, e numa tarde sublime, quando ela estava trabalhando no plano espiritual, ela recebe uma visita muito especial de João e Jesus. Foram convidá-la para que ela tivesse uma missão. Estávamos vivendo os horrores da Idade Média. 1000 anos haviam se passado desde o desencarne de Jesus e os homens haviam deturpado todos os seus ensinamentos. Era necessário que eles tivessem exemplos da essência da caridade e da vivência do amor. E Jesus então diz a ela que essa missão era dela. Pela capacidade de amar que ela havia desenvolvido desde aquele encontro, pelas experiências anônimas que ela tivera com outros núcleos, sempre fiel a Jesus, era necessário então que ela reencarnasse e junto com João, que viria um pouco antes, trouxessem novos exemplos do ensinamento mais puro. Fora da caridade não há salvação. Reencarna, então, no ano de 1192, como Clara de Ofreduti, dentro de uma família abastada, nobre, tendo na mãe uma figura extremamente católica dentro dos valores morais nobres do catolicismo, que deu a ela toda a formação necessária, e quando encontra Francisco, faz com que a essência daqueles ensinamentos de Francisco passasse a pulsar de uma maneira muito forte no seu coração, e então ela busca segui-lo e passa a ser a grande Clara de Assis nos exemplos de caridade maravilhosos. Quando ela retorna ao plano espiritual, e também num trabalho nosso, ela nos trouxe algumas orientações muito legais, mostrando a humildade característica de espíritos mais elevados. Embora tenha sido considerada uma santa, ela relata alguns erros que nós não conseguíamos perceber naturalmente, mas que dentro do compromisso que ela assumiu, ela acabou diminuindo o tempo da jornada terrena dela. Muito austera dentro do rigor do catolicismo, ela jejuava demais, mal se alimentava, martirizava-se muito porque era um processo da cultura do catolicismo da época. Usava um cilício com a pele de porco por dentro da roupa, que ia criando constantes feridas, ou um outro cilício com crina de rabo de cavalo com nós, que naturalmente a martirizava. Dormia no chão batido, tendo um toco de madeira como travesseiro. E muitas vezes Francisco a orientava que não tinha necessidade da vivência daquele martírio dentro da vivência maior da caridade, que era o grande objetivo da jornada deles. Mas ela não era uma cópia de Francisco, tinha as suas opiniões e nunca modificou esse exagero do sacrifício que se impunha. Quando retorna ao plano espiritual, percebe que por esse rigor excessivo, junto ao martírio constante que se submetia, ela encurtou a sua jornada terrena em 10 anos. Ou seja, ela poderia ter se dedicado muito mais na vivência do amor, amparando irmãos,
mas que o rigor, né, daquela visão do martírio, do alto martírio tão comum do catolicismo, diminuiu esse prazo. E ela, né, lamenta profundamente esse excesso de rigor da época. Teve mais uma encarnação na Itália, anônima, e depois, em 1651, reencarna na cidade de São Miguel de Neplanta, no México, como Juana Asbage, uma jovem que tinha uma inteligência impressionante, prodígia. Também, no México, naturalmente, não se podia ter educação junto às mulheres, e a família dela proporcionava a ela a educação dentro da fazenda em que ela vivia. Ela era a terceira filha, e recebia educação com as irmãs mais velhas, e aos 8 anos de idade falava 6 idiomas, porque ela buscava ler e naturalmente aprendia sozinha idiomas pela capacidade de inteligência notável que ela possuía. Não se dedicou ao matrimônio porque não trazia esse anseio. As mulheres honradas da época ou casavam ou então eram obrigadas a ir para o convento. Por falta de opção, Juana Asbage opta por ir viver no convento. Sempre o anseio de buscar a verdade, novos conhecimentos, fez parte do seu espírito. E ela era conhecida como a monja da biblioteca, porque tinha na sua cela, dentro do convento, cerca de 3.000 títulos. 3.000 títulos em 1680, 1690, era algo impensável. Obviamente que não existia um parque gráfico, os livros eram muito mais difíceis de serem editados, né? E ter acesso a tudo isso, principalmente sendo uma mulher, era uma coisa assim quase que impressionante do ponto de vista de adquirir livros. E era uma pessoa extremamente sábia. Foi a primeira grande feminista das Américas. Trocava constantemente cartas, se degladiando com o arcebispo do México. Uma ficou extremamente famosa, a carta antemagórica, quando ela diz a Aguiar e Seixas, o arcebispo do México, questionamentos em relação a essa diferença. E eu peguei um pequeno parágrafo para perceber a expressão do seu pensamento. Ela diz assim, num determinado trecho: não tem alma racional como os homens? Pois por que não gozarão das letras com elas? Não são capazes de tanta glória e graça de Deus? Pois por que não serão capazes de tantas informações e ciências? Que revelação divina, que determinação de igreja, que ditame da razão faz a lei tão severa para nós. A figura de Juana Inés de la Cruz, que foi o nome que ela adotou como religiosa, é tão famosa no México que tem uma nota de 100 pesos que tem a imagem de Juana Inés de la Cruz. No final da sua jornada, ela tem a lucidez do sentimento fraterno e doa todos os seus livros e passa a se dedicar de uma maneira muito intensa a amparar o próximo. A cidade do México é envolvida numa peste muito grande, ela sai então procurando amparar aqueles irmãos que foram contaminados pela peste, e ela também acaba adquirindo a moléstia e vem a desencarnar em 1695. Volta ao plano espiritual e pede ao Pai, através de Jesus, através de João, que ela gostaria muito de formar uma instituição para amparar irmãos. Recebe a resposta que essa solicitação será atendida no tempo correto, mas que ela terá uma nova jornada terrena na terra do cruzeiro.
Em 1762, 67 anos depois, ela reencarna em Salvador como Joana Angélica de Jesus. A vocação religiosa sempre esteve muito vinculada ao espírito de Joana Angélica de Jesus, e muito cedo ela adentra ao convento de Nossa Senhora da Conceição. De aspirante a abadesa, foram 35 anos de serviços maravilhosos. Naquela época, os conventos eram patrocinados pelos fazendeiros e pelos ricos comerciantes, que se achavam meio donos dos conventos. E todas as filhas que tinham romances que eles não concordavam eram internas. E muitas chegavam lá grávidas. E Joana foi a mãe de tantas crianças, amparando irmãs que não tinham a menor vocação religiosa, mas que por desejo e imposição familiar passaram a estar vivendo na clausura. Ela disse que essa sua jornada foi uma jornada que ela pôde manifestar o tempo todo o amparo, a compreensão, o espírito da manifestação da mãe. E esteve muito vinculada o tempo todo às orientações de Maria para poder amparar aquelas irmãs que estavam ali sem nenhum desejo religioso. Em 1822, nas lutas de independência, o convento de Nossa Senhora da Conceição é invadido pelos soldados portugueses. Percebendo o que poderia acontecer com as meninas que ali habitavam, Joana Angélica de Jesus se põe à porta de entrada do convento, permanecendo ali o tempo suficiente para que as meninas pudessem fugir pelos fundos, dizendo aos soldados que eles só adentrariam a casa de Deus se ela fosse morta, e ela morre com uma baioneta atravessada no seu peito. Retorna ao plano espiritual e recebe um convite muito especial do nosso mestre para que ela fizesse parte da equipe do Espírito Verdade e pudesse amparar a Kardec na codificação do Espiritismo. Se une a essa equipe Verdade. Depois do lançamento do Livro dos Espíritos, ela então recebe a autorização de montar a sua instituição aqui sobre o orbe do nosso Brasil, pelo compromisso que o Brasil tem com essa doutrina. E tem, nesses anos, se dedicado a nos amparar, a nos orientar. Já escreveu 82 livros com Divaldo, sempre trazendo orientações doutrinárias, obras psicológicas, valorizando a consciência do espírito imortal que nós possuímos. Que nós possamos buscá-la dentro de todo esse exemplo, na fidelidade que ela sempre soube ter a Jesus, sendo para todos nós o amparo, o porto seguro, a mentora que nos orienta sempre. Um beijo imenso no coração de todos. E com esse bálsamo de conhecimento sobre Joana, que nós possamos vivenciar tudo isso no nosso cotidiano, a força, a coragem e a fé da nossa mentora estejam sempre presentes em nossas vidas. E agradecemos ao Anderson, que a luz do Cristo possa iluminar a sua vida e a sua família. Vamos neste instante, mais uma vez, fechando os nossos olhos, fazendo uma respiração profunda e sentindo toda a serenidade deste ambiente. Vamos visualizar no centro deste salão um lindo coração brilhante. E neste coração que pulsa, vamos depositando os nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos. E vamos vibrar por todos que necessitam neste instante de um amparo, seja ele espiritual,
seja ele físico, seja ele psíquico, em todos os cantinhos do planeta. Nosso lindo planeta azul. Vibremos pelo planeta Terra, que ele seja envolvido pela luz do Cristo neste momento de transformação. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, nosso lindo e amado Brasil, terra de tantas riquezas naturais, de um povo alegre e acolhedor, que nós possamos, de mãos dadas, construir uma nação rumo à ética e à moral. É a verdadeira missão do nosso Brasil. E vamos então vibrando pelos nossos lares e pelos nossos familiares, pedindo a Jesus que envolva a todos em muita paz, em muito amor, em muita tolerância e muito respeito. E neste instante, vamos visualizando na nossa tela mental aquele ente querido que necessita de um carinho especial do plano espiritual. Que ele possa ser envolvido nos lenitivos de amor do Cristo. E vamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos, que a cada dia possamos fazer o nosso melhor, de mãos dadas com o Cristo, na certeza de que Ele confia na nossa capacidade de evoluirmos através do seu amor. Que possamos voltar pelos nossos lares em segurança, que tenhamos um maravilhoso fim de semana, que possamos estar aqui na próxima semana reunidos em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.